Fala galera do Vire Bicho, tudo bem com vocês? E aí, como é que foi esse dia de Enem, essa segunda etapa? Bom, ouvi dizer que foi muito conteudista, fui dar uma olhada, até que enfim o Enem voltou ao normal, ou de certa forma engrenou, né? Agora o Enem ele consegue contemplar aquele que mais estuda, aquele que mais presta atenção, aquele que mais se dedica para poder ingressar em excelentes universidades com conteúdo afinado, né? Aquele que mais aprendeu nessa competição, nada mais justo. Então vamos lá, sem mais delongas, eu estou aqui com o gabarito da prova azul de biologia, apenas biologia. Eu peguei aqui as 15 questões identificadas aí de biologia, alguns falam 16, 15, fiz as 15, né? Depois nos outros cadernos aqui eu dou uma pista de como era a questão e você vai achar no seu caderno aí para poder corrigir, tá bom? Então vamos lá, vamos adiantar porque o tempo urge. A questão de número 92 da prova azul era aquela que falava da Organização Mundial da Saúde, falava de filariose e leishmaniose. Questão fácil, leishmaniose, protozoário, filariose, uma verminose. Só que ambas são transmitidas por insetos voadores, né? A filariose, que é a elefantíase, é transmitida através do seu vetor, o mosquito Culex, né? É um verme, mas transmitido por um mosquito. E a leishmaniose é um protozoário, porém também transmitida por um mosquito, o mosquito palha, tá? Então, qual seria a alternativa que nós deveríamos encontrar para conter essas doenças? Tinham algumas lá, bem variadas, mas aqui estava falando sobre o controle da população de vetores. É com telas em janelas, é o criatório, a reprodução dos vetores é que me ajuda a prevenir dessas doenças. Então, letra D, controle da população de vetores, beleza? Está bem tranquila, bem fácil, era só estar bem por dentro aí dessas parasitoses, tá? Na questão 98 da prova azul, falava daquela questão sobre a Anvisa, que falava da terapia gênica, quanto à parte da retina, né? Um vírus que leva um material genético, tinha lá algumas pistas, e já na letra A, acho que era a letra A, já vinha assim: o código genético muda com a ação dessa transformação. O que acontecia aqui? Ó? Era um vírus que levava esse material genético, era quase um processo transgênico. O vírus ele ia levar um pedaço genético para fazer uma alteração, né? Para melhorar um problema. Então o que acontecia? Quando aparece falando que vai mudar o código genético é aquela tabela que a gente tem lá, as trincas de nucleotídeos, aquelas indicações de aminoácidos. Aquilo não muda, aquilo é universal, tá? O que altera, na verdade, é o genoma do indivíduo que vai sofrer essa terapia. Então a letra E é a letra que corresponde de forma satisfatória à resposta, né? Esse processo todo influenciava em quê? Na expressão do gene responsável pela produção da enzima normal, ou seja, a introdução desse gene para fazer funcionar normalmente, né, aquele produto que vinha sofrendo alterações, tá bom? Essa questão era dedutiva, tá? Dava para deduzir um pouquinho na leitura, foi bem direcionada, tá? Outra questão interessante foi a 99 da prova azul, né, que falava sobre a extinção das espécies com introdução de plantas exóticas. A jaqueira, se não me falha a memória, que eu estava lendo, era sobre a introdução da jaqueira, né? A jaqueira está na nossa Mata Atlântica há um bom tempo, mas ela veio de fora, né? E aí o que acontece? Toda vez que você coloca um ser exótico, isso a gente falava até quando a gente explicava a cadeia alimentar no Vire Bicho, nas escolas por onde eu ando aí com os meus alunos. Introdução de espécie exótica leva uma competição, pode desfavorecer os membros da própria cadeia. Então o que eu encontraria de resposta mais satisfatória? A letra A, que fala: ocupam áreas da vegetação nativa e substituem principalmente a flora original. Toda vez que você coloca uma espécie exótica que não é nativa, o que vai acontecer? Ela não vai ter predador, ela não vai ter imediatamente polinizador, ela vai ficar ali sobrevivendo,
né? Se adaptou legal, ótimo, ela vai se reproduzir e de repente o pior problema que ela pode causar é justamente isso, né? Ela criar a substituição de uma espécie nativa por a dela, tá bom? Então, atentos a essa questão aí, que não estava difícil também, hein? Quando a gente sempre fala de competição, de relações ecológicas, a gente cita também esses problemas, tá? Tinha a 102 da Prova Azul que estava falando sobre a Covid-19, mas volto a dizer, sobre o Covid mesmo, não vai ter uma explanação ainda 100%, tá? Tem muitos estudos em cima dele ainda. Mas sobre o PCR, o que é o PCR, né? PCR é aquela reação em cadeia do polímero. É um teste que você pega e reproduz muito o polímero para você ver, olha, realmente a pessoa está com a carga viral. Porém, olha o que dizia lá. Amplifica a região especificada do DNA. Aliás, não estava dito lá, mas o que o PCR faz? O teste do PCR, para ele acontecer, eu tenho que primeiro amplificar a parte do DNA. Mas como é que eu vou fazer DNA se o meu vírus é de RNA? Então eu tenho que pegar o meu vírus de RNA, fazer uma transcriptase reversa, uma transcrição reversa, para que ele se transforme em DNA e aí eu possa fazer a multiplicação. Porque o PCR ele funciona, ele atua em DNA, em ácido nucleico DNA. Tá? Ele não atua em cima de RNA e o vírus é de RNA. Então eu tenho que transformar o vírus em DNA para ocorrer essa multiplicação, essa reação em cadeia, né, do polímero, para depois eu ter os meus resultados. Então, antes de fazer o PCR, eu preciso transformar o meu RNA em DNA para conseguir fazer o PCR, tá? Essa era uma questão mais específica sobre PCR. Algumas vezes eu comentei com alguns alunos, não com todos. Na verdade, nessa época de pandemia, muitos me perguntaram sobre o teste do PCR. Na verdade, ele é isso. E aí o que acontece? Letra E, obter moléculas de DNA viral por meio da transcrição reversa. Né? Porque eu preciso, antes de fazer o PCR, o PCR ele é só feito em DNA. Então, eu tinha que pegar o RNA viral, transformar em DNA numa transcrição reversa ou transcriptase reversa, para aí sim fazer o teste do PCR. Beleza? Essa era um pouquinho mais específica. Essa daí vai valer uma pontuação um pouquinho maior, tá? A questão de número 104 falava sobre doping, né? Ela falava sobre a regulação da eritropoiese, eritrossangue, é só lembrar dos eritrócitos, né? Eritropoiese, né, que quando regula esse processo de doping ajudava a aumentar, né, o rendimento, a capacidade, ou seja, quando eu aumento a produção de eritrócitos, que são os nossos transportadores de oxigênio, eu vou aumentar a minha capacidade energética, desde que eu esteja bem alimentado, obviamente. E aí o meu rendimento vai ser melhor, porque às vezes você está no seu desgaste natural, você não consegue ter essa quantidade de oxigênio percorrendo o seu corpo. Esse é o normal, o cara do doping não, né? Ele acaba tendo esse processo de oxigenação maior no seu corpo e um rendimento maior e melhor, né? Então, no caso do doping, seria a letra I, essa questão que é a 104 da Prova Azul, né, que falava da taxa de transporte de oxigênio no sangue. Aumentei a eritropoiese, essa era um pouquinho mais fácil, tá? Vamos dizer que era uma questão mais mediana, mas dava para chegar nela, tá bom? Desde que você lembrasse que glóbulos vermelhos são os eritrócitos, tá bom? Questão 110 também da Prova Azul, todas são da Prova Azul. A 110 falava da seleção natural, falava de Darwin. Gente, Darwin é variabilidade genética, passa pela seleção natural e o mais adaptado. Depois no pós-Darwin, mas que afirma as ideias de Darwin, mutações que são aleatórias, né? Todas as transformações que o indivíduo sofre vai passar por uma pressão do ambiente. Ou ele se adapta ou ele migra, tá? Então essas informações todas ajudariam a resolver essa questão, né? Que estava falando de quantidade de gametas lá, de algumas espécies de anfíbios, que quanto mais gametas eles produziam, menos assistido pelos pais, né, pelos parentais, eles seriam, né? Então, foi montado 4 tipos de anfíbios e mostrando que o que produzia menos gameta,
né, eram aqueles que cuidavam mais dos seus filhotes. Né? Então, que culpa o anfíbio tem de produzir muitos gametas? Até numa lógica, se ele produz muito, ele não consegue cuidar de todos. Então, desses muitos, muitos vão ser comidos, e mais a espécie existe. Espécie 1, 2, 3 e 4. Ele só estava mostrando uma relação. O que você tinha que identificar ali? Na letra D, o sucesso reprodutivo pode ser garantido por estratégias diferentes. Né? O sucesso reprodutivo, produzir muitos gametas. Qual é a estratégia? Não cuidar tanto, mas já produzir muito, a espécie vai estar sempre permanecendo porque alguns vão sobreviver. Quando você produz menos gametas, eu vou ter que cuidar mais deles, né, para garantir a sobrevivência, porque se algum outro animal predador comer os meus filhotes, a espécie vai se anulando. Tá? Então, letra D é a que dava uma melhor nuance. A letra E, se eu não me engano, eu estava falando de lamarquismo. Né? Então, essa era uma questão bem legal. Tá? Quem pegou as revisões de evolução, né, viu que conseguia chegar, né, de uma forma racional nessa alternativa. A 114 falava de osmose, falava da epiderme da folha, né, falava de célula vegetal. Célula vegetal, ela tem vacúolo e parede celular. Quando a gente fala de meio hipertônico, hipotônico, isotônico, nas células humanas, na hemácia, quando elas estão no meio hipotônico pouco concentrado, entra muita água, só que a membrana da hemácia se rompe. Da célula vegetal não, porque a parede, da parede celulósica não deixa ela se romper. Né? Então o que acontecia? Como tinha um pigmento e eu botava muito líquido, essa célula em meio pouco concentrado, o líquido entra. O líquido entra fazendo ela ficar túrgida, ela incha, não se rompe, e o pigmento que era roxo, ele vai ficar o quê? Mais diluído. Né? Então, letra C, aumento do vacúolo para armazenamento de água, né? Com diluição do pigmento no seu interior, tá bom? Essa era uma questão que, se você lembrava de osmose, e na célula vegetal, dava para tirar de boa, tá? A 118, bem legal essa questão. Cara, é o que eu sempre digo, apareceu o gráfico, a questão está dada. Olha o que acontecia, falava de alguns hormônios em sapos e teve um hormônio que desmasculinizava, tornava até algumas fêmeas num processo, ou machos num processo hermafrodita, né? Mas ocorria a desmasculinização, primeira coisa. Depois ele vem te dar um gráfico. No gráfico ele te dá a primeira torre como controle, né, dos masculinos, a última torre como controle dos hormônios femininos, e esse aqui era o que sofria a ação do agrotóxico e que tinha sua mudança. Qual o hormônio que tem na mulher pouco aqui e no macho muito? E esses sapos que estavam sofrendo a ação do agrotóxico, eles estavam ficando semelhantes da mulher. Qual é o hormônio que tem pouco na mulher e muito no homem? A testosterona. Né? Então, alternativa C, testosterona, essa era de médio para fácil, tá? Questão 121, também bem legal, né? Essa questão 121, alguns corretores meio que se embananaram, mas, velho, essa daí era fácil, tá? É só você saber célula procarionte e célula eucarionte. Célula procarionte, qual é a única organela que a célula procarionte tem? Ribossomos, é a única que ela tem, e que a eucarionte tem todas as outras, né? Então a gente começa a pensar aí. O restante era ler e interpretar. Tinha uma tabela falando de um agente antimicrobiano, né? E esse agente antimicrobiano era para afetar bactérias e não afetar os fungos. Ou seja, ele era direcionado a quê? Muita gente marcou ribossomo, porque o ribossomo da bactéria é diferente, mas ninguém falou disso. O que acontece é que ele era utilizado em cima de uma substância que, se você olhasse todas as outras alternativas, a C, a D e a E, todas tinham substâncias, todas tinham partes que existiam tanto em células procariontes quanto eucariontes, menos a letra B, que falava dos microtúbulos, ainda microtúbulos separando cromátides. Poxa, o DNA dos procariontes ele é circular, ele não vai se enovelar e formar um cromossomo para depois separar cromátides. Isso aí é só em célula eucariótica, tá? Então essa era uma questão de nível fácil, foi a letra B de bola, 121 da azul, tá? Depois a 122, também da prova azul, falava do veneno da cascavel, lembra dessa questão?
Estava falando sobre o veneno da cascavel, que causava hemorragia, e aí tinha um fungo, né, que fazia uma ação contrária, modulava, né, o processo de coagulação. Qual é o grande problema de, às vezes, você ter uma hemorragia? O seu corpo reagir rapidamente, criar coágulos e trombos. Esses trombos podem entupir algumas partes do nosso corpo, né? A picada de uma cascavel no dedo vai começar a causar o quê? Uma hemorragia, você vai encher de plaqueta e vai formar uma trombose ali, podendo perder o próprio dedo, né? Então, essa substância, ele agia de uma forma eficaz e evitava a formação de trombos, né? Não deixava, ou seja, esse veneno com o tempo ia ser metabolizado pelo seu corpo sem essa formação de trombos, o que poderia até, esses coágulos, te levar à morte, né? Então era a letra A, impedir formação de trombos. Essa eu achei bem tranquila, tá? Essa eu achei nível fácil. Questão 125 da prova azul também, nós tínhamos uma questão falando de problema que inativa aleatoriamente um dos cromossomos X. É o que falava que era uma doença ligada ao X, que tinha um zigoto 44XX, ou seja, uma mulher, só que falava de um processo de mosaicismo. O que é o mosaicismo? Por exemplo, Down mosaico. O Down mosaico é que algumas células do seu corpo têm síndrome de Down, tem um cromossomo a mais e outras não. Nesse caso aqui era uma outra anomalia, né, que algumas células do corpo dessa mulher, que em heterozigose, XAzão, XAzinho, algumas iria se valer o XAzão, normalidade. Outras iriam se valer o XAzinho, que era a progressão, né, a expressão da anomalia. Então o que acontecia? Eu tinha que pensar qual alternativa vai me dar a dica. Era variável, não era algo de codominância, porque não eram os dois que dominavam, não era uma ausência de dominância, porque eu não estava falando de dois genes, eu estava falando de partes do corpo acontecia e partes não, pelo processo de mosaicismo. Então seria uma expressividade variável. Essa era a dedutiva, tá? Você acaba não tendo uma obrigação, mas é o que eu sempre digo, pegou o Enem, mesmo ele sendo conteudista, você tem que usar o raciocínio lógico para chegar em muitas questões, tá bom? Então essa seria a letra E, beleza? A 127 falava do urso, da hibernação do urso, né? E falava que ele produzia uma substância a nível mitocondrial que impedia a chegada, né, de ATP sintase, ou seja, o que acontecia? Onde está a maior produtividade de ATP no corpo de qualquer indivíduo eucariótico, ou seja, que faz respiração celular? Está justamente na terceira etapa. Primeira etapa, glicólise. Segunda etapa, ciclo de Krebs. E a terceira etapa, fosforilação oxidativa ou cadeia respiratória. Tá? Quando a gente fala das três etapas, inclusive a gente fala cadeia respiratória ou fosforilação oxidativa, que era a alternativa correta, era lá a ação, né? Então quebrando ali essa quantidade grande, né, de ATPs, enfim, influenciando justamente nessa etapa, tá? Nessa questão que falava do urso e da hibernação. Na questão 130, né, falava do órgão do sentido, falava do órgão da visão, que falava de cones e bastonetes. Está lembrado dessa questão? Então essa questão é muito legal porque os cones te dão a percepção da coloração e os bastonetes a intensidade com que você enxerga isso. Tá? Igual quando você regula no celular a intensidade e cor. Né? Visualizar cor é uma coisa, intensidade de cor é outra. Então dizia que o indivíduo em questão tinha muitos bastonetes. Então o que acontecia? Com muitos bastonetes eu consigo ter uma intensividade, eu consigo ver com mais intensidade a cor. Ou seja, eles acabavam enxergando melhor, enxergando bem, né, enxergando melhor em ambientes mal iluminados. Às vezes o ambiente não estava tão iluminado, né, mas ele conseguia ter uma intensidade visual, né, para coloração. Tá? Era sobre isso que falava, você só precisava lembrar de cones e bastonetes e o próprio texto te deixava concluir isso. Uma questão, de novo, nível fácil, espero que você não tenha errado, tá? Porque essa te complicaria um pouco, hein? Porque errar as fáceis não é bem-vindo. Errar um pouco mais difícil, tá?
você não perde uma pontuação tão expressiva. A 132 da nossa provinha azul falava sobre a dengue, falava de uma bactéria que reduz a carga viral, né? E mostrava também textualmente nessa questão, essa daqui também o texto ajudava muito, mostrava que a bactéria e o vírus, eles tinham recursos comuns. Caramba, isso aí é relação interespecífica, desarmônica, né? Quando ambos apresentam o mesmo nicho ecológico, é uma competição. Se eles apresentam recursos comuns, eles vão competir pelos recursos, tá? Então era uma competição do vírus e da bactéria, letra D de dado. Essa foi direta, fácil pra caramba, hein? E a 133 falava sobre tripanossoma versus o câncer, usar o tripanossoma. Eles usavam um tripanossoma que não desenvolvia a doença de Chagas, a tripanossomíase, né? Mas que ajudava a identificar a célula, ou seja, quando eu fosse produzir anticorpos para atacar a célula cancerígena, eu já ia produzir o anticorpo específico para aquele antígeno. Então o que eu tinha ali? O antígeno é uma substância que provoca a produção de anticorpos, né? Se você olhar no Vira e Bicho a aula sobre imunidade e vacinas, né, eu falo bastante sobre isso, né? Então, como demos bastante aula sobre imunidades, pedimos para que vocês assistissem sempre aí no nosso canal essas aulas, isso aí te ajudaria a raciocinar bem, né, em cima dessa questão. Então seria a letra D, a apresentação de antígeno específico para a situação, tá bom? Galera, eu acho que foi isso. Se você não foi tão bem, não desista, tá? O mundo está só começando para a gente, né? O céu é o limite, vai para cima. Se dedica um pouquinho mais. Veja a importância de levar tão mais a sério. Se você foi defasado aí por tempos passados, né, devido a uma pandemia que existiu, tá na hora de você correr atrás, tá? Enxuga essa lágrima, dá uma respirada, não desanima não. Se você está inscrito em outros vestibulares, ajuda essa correção aí a te reforçar mais ainda, porque eu garanto que isso aqui você não erra mais, beleza? E no mais, sucesso sempre, que Deus te abençoe, vire bicho na cabeça. Valeu, galera! Fui, tamo junto!